Fala, fala galerinha, esse é o seu canal História na Telinha. Eu sou o professor Valdemir e a aula de hoje é sobre a questão palestina. É um assunto que volta e meia, né, sempre está aí em pauta, né, está em evidência, como nos últimos dias. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar de várias questões. Por exemplo, nós vamos tratar das origens da questão palestina, o plano de partilha da ONU, os conflitos bélicos, as motivações para os conflitos, as perspectivas sobre a paz e considerações sobre Israel. Deixo um aviso no início desta aula. O último tópico, considerações sobre Israel, não é do autor do livro, certo? Alfredo Bolos, que é o livro que eu uso como referência para a escola. O último tópico foi feito por mim, certo? Com base nos dados que eu levantei, mas que podem ser comprovados por qualquer um, basta você pesquisar na internet. Então vamos lá? Pois é. Nós vamos falar sobre a questão palestina, como é que ela se originou, certo? Durante a Primeira Guerra Mundial, que foi a nossa aula anterior, e quem não assistiu, assiste, eu vou deixar o card aí, que aconteceu entre 1914 e 1918, os interesses da Grã-Bretanha e da França contribuíram para aumentar a tensão no Oriente Médio. Inicialmente, a Grã-Bretanha ora pendia para os árabes, ora para os judeus. Depois, com o objetivo de atrair a poderosa comunidade judaica, a Grã-Bretanha assinou em 1917 a Declaração de Balfour, né? Essa declaração aqui, com apoio, né, dos Rothschild, por exemplo, pela qual prometia apoiar a formação de um Estado judaico na Palestina. Com a vitória na Primeira Guerra, a Grã-Bretanha e a França dividiram entre si o controle das terras do Oriente Médio, ficando desse jeito o mapa. Na parte rosa, que era Síria e Líbano, controle francês. Na parte verde, que inclui Iraque, Transjordânia, na época não era Cisjordânia, Transjordânia e Palestina, controle britânico. Repare que a Síria e o Líbano ficaram sob o controle da França, já a Palestina, a Transjordânia e o Iraque ficaram sob mandato britânico. Nos anos 1930 e 1940, para fugir à perseguição nazista na Europa, dezenas de milhares de judeus foram para a Palestina. Com o aumento da população judaica na Palestina, começaram a ocorrer sérios atritos entre os judeus e os árabes ali residentes. Naquelas décadas também as companhias inglesas e estadunidenses passaram a disputar entre si a prospecção, ou seja, a retirada, né, que é a exploração, o refino e a comercialização do petróleo do Oriente Médio. Ainda hoje, nessa área, essas atividades são feitas em boa parte por companhias inglesas e norte-americanas. E aqui você tem o kibbutz, que era um assentamento judeu, certo? Pois é. Bom, diante desses conflitos entre judeus e árabes, então a ONU entrou em cena, né? E ela faz um plano, a Organização das Nações Unidas faz um plano, né, para dividir o território entre judeus e árabes. Após a Segunda Guerra Mundial, entre 39 e 45, que é um dos próximos assuntos, veio à tona o Holocausto, isto é, o extermínio sistemático de cerca de 6 milhões de judeus pelos nazistas na Europa. E ao mesmo tempo, a Grã-Bretanha anunciou que retiraria suas tropas da Palestina. Nesse contexto, em 1947, a ONU, em assembleia presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, como você pode ver nessa foto aqui da época, aprovou o plano de partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe, que consistia no seguinte mapa, certo? A parte em rosa seria o Estado árabe e a parte em marrom o Estado de Israel, e Jerusalém seria uma área internacional, nem dos judeus nem dos árabes. De acordo com o plano da ONU, 56,5%, um pouco mais da metade do território palestino, caberia a 700 mil judeus, enquanto
42,9% ficariam nas mãos de 1.250.000 árabes. Jerusalém, cidade considerada sagrada por muçulmanos, judeus e cristãos, ficaria sob controle internacional, melhor dizendo. Nesse contexto, em 14 de maio de 1948, os judeus liderados por Davi ou David Ben-Gurion, que foi esse homem aqui no centro discussando, certo? Fundaram o Estado de Israel, que foi imediatamente reconhecido pelos Estados Unidos. Ben-Gurion e outros, certo, líderes, eles faziam parte de um movimento que acreditava, né, no renascimento do Estado de Israel. Como o Estado de Israel, ele como é que se diz? Você encontra vestígios, ou melhor, relatos, né, menções a ele no Antigo Testamento da Bíblia. Você vê ali um local muito citado, que é o Monte Sião, certo? E por isso esse movimento de renascimento do Estado de Israel foi chamado de movimento sionista. Os países árabes, no entanto, reagiram à criação do Estado de Israel, atacando-o militarmente. Israel revidou com a ajuda externa, venceu a guerra, ocupando então cerca de 25% do território reservado aos palestinos no plano de partilha da ONU. Aqui está uma foto do conflito. Com a derrota na guerra de 1948, cerca de 750.000 palestinos deixaram a terra em que viviam e passaram a viver como refugiados na faixa de Gaza e nos países árabes vizinhos. Tinha início assim a chamada questão palestina. Então a questão palestina nasceu justamente dessa expulsão dos palestinos após a vitória de Israel na guerra de 1948, né, contra inimigos árabes. E aqui você tem uma foto de uma refugiada palestina com seu filho na região de Ramallah, perto de Jerusalém, em 1948. O Oriente Médio tornou-se palco de consecutivas guerras entre judeus e árabes. Tais guerras ocorreram no contexto da Guerra Fria, que também é um dos próximos assuntos, com Israel sendo ajudado pelos Estados Unidos e os árabes ajudados pela União Soviética. Já que falamos de conflitos, né, nós vamos listar agora alguns conflitos que aconteceram, os principais conflitos, né, que foram as guerras árabe-israelenses. Então, nós temos a Guerra de Suez, que aconteceu em 1956, envolveu a Israel, França e Inglaterra contra o Egito. O presidente do Egito, Gamal al-Nasser, adepto do nacionalismo árabe, nacionalizou o canal de Suez, pertencente à Grã-Bretanha até então, contrariando os interesses das potências ocidentais e gerando inúmeras tensões. Com o apoio dos britânicos e dos franceses, o exército israelense atacou as forças egípcias. O Sinai foi ocupado em poucos dias e ficou sob controle israelense até março de 1957. Guerra dos 6 Dias de 1967 envolveu Israel contra o Egito, Jordânia e Síria. Alegando a necessidade de se defender de seus adversários, Israel atacou o Egito, a Síria e a Jordânia e ocupou o Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas de Golã. Na verdade, pessoal, o que aconteceu é que esses países árabes que cercam Israel, certo? Portanto, os judeus eles são uma ilha ali no meio árabe. Ele já vinha sendo hostilizado bastante pelos árabes. Então, numa dessas provocações, Israel reagiu, os inimigos atacaram, foram para cima, começou a chamada Guerra dos 6 Dias, que muitos dizem que foi por um milagre que Israel venceu, por intervenção divina, porque militarmente não tinha como Israel vencer aquele conflito. E aqui nós temos um mapa que mostra a Guerra dos 6 Dias em 67, tá certo? Em roxo, a área de Israel, ok? Nós temos o avanço das tropas israelenses em direção a Gaza, a Cisjordânia, a Golã e também ao Sinai, ok? A Guerra dos 6 Dias mudou consideravelmente o mapa da região. Depois de vencer o conflito, o Estado de Israel anexou imensos territórios. A Península do Sinai, a faixa de Gaza, pertencente ao Egito, e a Cisjordânia, controlada pela Jordânia.
e as colinas de Golã sob o domínio da Síria. Pois é, foram 3 nações contra Israel, mas Israel, tudo que está aqui, os aviãozinhos saindo aqui de Tel Aviv, são os bombardeios, ok? Os tanques são as tropas por terra, e a guerrilha palestina, né, os conflitos menores, aqui tudo que está, esses pontos, esses alvos em vermelho, certo? Israel, Síria, Jordânia e a Península do Sinai, que pertencia ao Egito, e Israel tomou conta. Guerra de Yom Kippur, ou o Dia do Perdão, em 1973, foi uma guerra envolvendo Egito e Síria contra Israel. Foi um conflito iniciado pelo Egito e pela Síria. Israel venceu mais uma vez. A OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, formada inicialmente pela Arábia Saudita, Kuwait, Irã, Venezuela e Iraque, respondeu parando de vender óleo cru aos aliados de Israel, que era Inglaterra, Estados Unidos, por exemplo, e provocando com isso um extraordinário aumento do preço do petróleo, com graves repercussões internacionais. Essa foi a crise do petróleo lá na década de 70. E também tivemos a guerra no Líbano, que foi entre Israel e os palestinos. Israel lançou uma operação de paz na Galileia, atacando os palestinos no Líbano. Depois de sitiar a capital libanesa por 10 semanas, o exército israelense se retirou da cidade, mas permanece no sul do país. Então nós vimos aí um resumo dos conflitos entre Israel, entre os judeus e os árabes. Os principais motivos desses intermináveis conflitos são: primeiro, a disputa das terras cultiváveis e dos recursos hídricos em uma região onde a posse da água é fundamental. É uma região de deserto e qualquer fonte de água doce, né, água potável, ela é disputada a tapa literalmente, na força dos canhões, na verdade. E é bom lembrar que Israel faz uso, né, de água dessalinizada, eles reciclam a água que usam. Então, a tecnologia israelense evoluiu bastante nesse sentido. O controle das áreas petrolíferas é outro fator também, além dos interesses das indústrias do Ocidente que lucram com a guerra. Gente, tem muita empresa bélica, empresa de armamentos de guerra que lucram com guerra. Então, quanto mais houver guerra, melhor para eles. Então, os Estados Unidos estavam para aprovar a venda, né, de armamento de milhões de dólares para Israel, certo? Fora que já foram enviados milhões de dólares para os palestinos. Então, os dois lados estão sendo alimentados por pessoas que estão lucrando com a guerra entre judeus e palestinos. Outro ponto, né, que explica esses conflitos são as divergências entre islâmicos e judeus, entre os muçulmanos e judeus, aguçados por seguidores radicais das duas religiões. Você vai ter radicais religiosos tanto nos muçulmanos quanto nos judeus. Um dos efeitos dessas guerras foi o aumento do número de palestinos que deixaram ou perderam suas casas em busca de refúgio. Vivendo em campos de refugiados em condições precárias, os palestinos organizaram vários grupos de resistência armada, o principal dos quais é Al-Fatah, ou a Reconquista, liderado por Yasser Arafat até 2004, quando ele faleceu, certo? O Al-Fatah aí, Yasser Arafat. O líder palestino Yasser Arafat, discussando aqui na foto, na Assembleia Geral das Nações Unidas, em 74, em Nova York. Arafat nasceu em Jerusalém, formou-se em engenharia e desde cedo abraçou a luta para a formação do Estado palestino. Em 69, assumiu a presidência da Organização da Libertação da Palestina, OLP. Em 88, a OLP reconheceu o Estado de Israel e abriu caminho para a formação do Estado palestino. Em 95, Arafat dividiu com o estadista judeu Yitzhak Rabin o Prêmio Nobel da Paz. Em 1964, esses grupos se juntaram na Organização para a Libertação da Palestina, OLP, cujo objetivo era combater Israel e reconquistar as terras perdidas. E aqui você vai ter
os mapas que mostram o avanço de Israel nos territórios palestinos. Aqui, logo no início, certo? E com o passar das décadas, Israel avançando até os anos 2010, olha, onde você vai ter poucos territórios palestinos em verde. Mas a pergunta que fica é: para quando essa paz? Desde a Guerra dos 6 Dias, o clima na faixa de Gaza e na Cisjordânia, principais áreas palestinas ocupadas por Israel, era de permanente tensão. Em 1987, os civis palestinos que viviam nessas áreas, jovens e mulheres geralmente, atacaram soldados israelenses com paus e pedras, e como estes revidassem com tiros, muitos acabaram mortos. Esse tipo de revolta popular palestina é chamada de intifada, que significa, em árabe, guerra das pedras. Aqui você tem uma foto de uma intifada, ataque da comunidade, dos palestinos contra o exército com pedras e paus. Mas não é só isso não, viu? Tem muito mais também envolvido. Em setembro de 1993, Yasser Arafat, da Organização para a Libertação da Palestina, e o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin assinaram o Acordo de Oslo, que teve mediação do então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Como vocês podem ver nessa foto, icônica, nessa foto, simbólica. Eu me lembro desse evento, na época eu tinha uns 11 anos, ia fazer 12 anos, estava na 4ª série, eu lembro muito dessa repercussão. Foi um dia histórico. Judeu, o líder judeu e o líder árabe, o líder palestino, apertando as mãos no que parecia um tratado de paz. Por esse acordo de paz, os palestinos reconheciam o Estado de Israel e os israelenses consideravam os palestinos com direito a um Estado próprio. Esse acordo propiciou a criação da Autoridade Nacional Palestina, ANP, governo autorizado a negociar com outros governos. Até então, os palestinos eles não tinham eles não estavam organizados como um país, então eles não tinham representação, por exemplo, na ONU, para fazer comércio, para fazer acordos com outros países. A partir de 1993, com o acordo de Oslo, isso foi possível, com a criação da Autoridade Nacional Palestina, ainda não o país da Palestina. Mas o acordo logo foi desrespeitado, os conflitos se agravaram, em 2000 explodiu a segunda intifada, que tem uma foto de 2000 da segunda intifada. Israel reagiu. Bom, gente, por que Israel? Você pode prestar atenção. Na imensa maioria dos conflitos, Israel não iniciou, certo? Israel revidou. E quando Israel revida, aí vem a imprensa, a grande maioria, dizendo não, é desproporcional. Sim, mas o que foi feito antes? Certo? E além do mais, tem outra questão. Quando os radicais, dos quais a gente vai falar mais à frente, querem atingir Israel, eles não medem, eles não olham os alvos. Podem ser militares ou civis, certo? Para eles tanto faz. Mas já Israel, ele, quando vai revidar certo, o exército, ele busca atingir os extremistas, os terroristas, e não a população palestina, que não tem nada a ver, certo? Israel reagiu reocupando as áreas sob controle da Autoridade Palestina e atacando a cidade de Ramallah, sede da Autoridade Nacional Palestina na Cisjordânia. Outros acordos de paz foram celebrados, mas também fracassaram. Com a morte de Yasser Arafat em 2004, Mahmoud Abbas, que é esse homem aqui, do Al-Fatah, mesmo grupo de Arafat, venceu as eleições para a presidência da Autoridade Palestina. Já as eleições para o parlamento palestino, em 2006, foram vencidas pelo Hamas, grupo radical contrário à negociação com Israel. Então, enquanto o Al-Fatah, que era o grupo de Yasser Arafat, do atual presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, eles
chegam a conversar com os judeus, né, para fazer alguma tratativa de paz, o Hamas, que é um grupo terrorista, ele não aceita, né? Eles chamam de grupo paramilitar, mas é um grupo terrorista porque eles cometem atos, né, terroristas. Diante disso, continua em paz até os dias de hoje. Apesar de mais de 100 países, inclusive a gente, o Brasil, reconhecer a legitimidade de um Estado palestino, ele continua apenas no papel. Não existe o país chamado Palestina ainda, só um grupo de pessoas organizadas chamado de Autoridade Palestina. Atualmente, a violência entre palestinos e judeus parece não ter fim. No dia 14 de maio de 2018, 3 anos atrás, portanto, né, que era uma data de comemoração dos 70 anos de fundação do Estado de Israel, uma manifestação por terra reunindo 35 mil palestinos no dia da inauguração da embaixada americana na cidade de Jerusalém resultou em 55 mortos e 2 mil feridos. Aqui tem uma foto desse acontecimento. Entre os principais obstáculos para que seja consolidada a paz entre judeus e palestinos estão o fundamentalismo de grupos islâmicos que promovem atentados terroristas contra civis israelenses e se recusam a aceitar o Estado de Israel, como eu já disse, esse aí é o Hamas, por exemplo. O radicalismo de lideranças judias, tem radicais, judeus também, que não admitem a existência de um Estado palestino. A concentração de novos assentamentos judaicos na parte oriental de Jerusalém, reivindicada por palestinos, né, como sua capital, e a existência de um muro construído pelo governo de Israel para a proteção dos colonos israelenses na Cisjordânia. Então, esses são os principais fatores que fazem com que judeus e árabes eles não cheguem a um consenso, certo? Bom, agora vem a parte que é minha perspectiva de todo esse questionamento, né, o contraponto, né, Israel, né? Vamos falar sobre Israel nisso tudo. A primeira consideração é a ligação histórica do povo judeu com a chamada Terra Santa, certo? Essa ligação remonta a milhares de anos atrás, conforme registros históricos. Então você vai ter registros históricos, não só bíblicos, que é uma fonte histórica, mas também, né, que é o Antigo Testamento sobretudo, mas registros históricos de povos antigos daquela região, registros arqueológicos que fazem essa ponte histórica entre Israel e aquela terra. Israel é a única democracia na região, convivendo em seu território de pessoas de pensamentos diferentes, inclusive palestinos. Existem palestinos vivendo no território israelense. Pouca gente se liga nisso, certo? Aqui você tem uma foto de quando, de Jerusalém, né, de uma das ruas de Jerusalém, bastante movimentada, quando estão em tempos mais calmos, vamos dizer assim. Então você tem a convivência, essas mulheres de lenço na cabeça são muçulmanas, muito provavelmente, certo? Então vocês têm aí uma diversidade de pessoas e as pessoas que visitam, né, fazem turismo sobretudo em Israel, se admiram bastante da organização, da segurança que lá tem. Dado que a população israelense não é tão grande e seus vizinhos são, via de regra, hostis ao país, né, por motivos, sobretudo, né, pelo fato religioso, a nação e tudo mais, o serviço militar em Israel é obrigatório, tanto para homens quanto para mulheres. Então, homens e mulheres são obrigados a servir. O exército de Israel é muito temido, porque ele é muito preparado e muito bem treinado. E uma curiosidade, a atriz Gal Gadot, né, que fez a Mulher Maravilha, ela serviu no exército de Israel, ela é judia, né? Bem interessante. O desenvolvimento tecnológico é outra marca conhecida de Israel. O país desenvolve tecnologias que possibilitam convívio com a escassez de água na região. Como eu disse para vocês, eles reciclam água, eles dessalinizam água. Inclusive, a tecnologia de dessalinização da água está sendo importada para cá, para o Brasil, para o consumo humano e também para o uso na agricultura. Olha só o que Israel faz com o deserto. Eles conseguem produzir uvas, por exemplo, em pleno deserto. Como?
usando tecnologias bastante avançadas para a produção agrícola. É importante mencionar que a grande maioria dos conflitos entre palestinos e israelenses não foi iniciada pelos israelenses, que costumam revidar aos ataques. A grande maioria não foi iniciada por Israel. Outro dado importante é que o exército israelense evita atingir civis palestinos, como já foi dito. Cuidado que não é tomado pelo grupo extremista Hamas, que não escolhe alvos desde que estes sejam israelenses. E os palestinos têm recebido apoio financeiro de governos democratas norte-americanos. Toda vez que um democrata, né, norte-americano assume o poder nos Estados Unidos, minha gente, é incrível. O Irã, aqueles países árabes ali em torno, e os palestinos recebem aportes financeiros. Pode fazer um levantamento histórico sobre isso, o que possibilita o armamento pesado, né, do Hamas. Bom, vamos a um resumo. Nós falamos aqui da área do Oriente Médio. Então, a partir de 1992, a partir de 1922, nós tivemos aí o controle francês sobre o Líbano, a Síria, certo? E o controle inglês sobre a então Palestina, a Transjordânia e o Iraque, né? Aí depois nós falamos que entre 1930 e 1940, fugindo da perseguição nazista lá na Europa, milhares de judeus migraram para a Terra Santa, né? Sobretudo fomentados pelo movimento sionista. Em 1947 tivemos o plano de partilha da ONU, né, no qual a ONU dividia aquela terra entre palestinos e judeus. E ficou assim o mapa, em roxo, certo? O Estado Árabe para os palestinos e em marrom, as áreas em marrom para os judeus. Em 1948 tivemos a primeira guerra árabe-israelense, né? Então nós tivemos de um lado palestinos e do outro judeus. Aconteceu lá no território de Israel. Em 1956 tivemos a Segunda Grande Guerra, que foi a Guerra de Suez. O presidente do Egito nacionalizou o canal de Suez, que era de domínio britânico. Por isso, a Grã-Bretanha, a França e Israel, né, se juntaram num conflito contra o Egito. Em 1967, tivemos a chamada Guerra dos 6 Dias, em que Israel sozinho enfrentou, certo, a Síria, a Jordânia e o Egito. Então, esses 3 países, eles atacaram Israel com força. Em 6 dias, Israel conseguiu vencê-los. Em 1973, tivemos a Guerra do Yom Kippur, ou Dia do Perdão, em que Israel enfrentou a Síria, certo? E também enfrentou o Egito. Em 1982, tivemos a Guerra do Líbano, que aconteceu também lá em Israel, em que Israel enfrentou os palestinos. Bom, aí você tem agora uma evolução do avanço israelense, do avanço judeu ali naquela área. Em 1946, nós tínhamos o seguinte, ó, o que está em marrom ali, ou em creme, certo? Áreas habitadas pelos judeus. Em verde, os palestinos, os árabes. Em 1947, a partilha ficou assim, ó, Israel, nessas áreas em creme, e em verde, os árabes. Entre 1949 e 1967, os judeus avançaram bastante. Onde está pontilhado foi o pacto original da ONU, mas os judeus avançaram. Até finalizados em 2010, melhor dizendo, em que nós temos esse cenário aqui.
é, pessoal, essa foi nossa aula. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, sentem um dedo no like, não custa nada. Se inscreva no canal para dar o apoio. Comentem o que acharam. Curtam, certo? Já foi dito. Compartilhe o conhecimento porque é muito importante. Lembre-se que estudar é preciso. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.